Pessoal, boa noite. Dando seguimento aqui, falando sobre a nossa solução de planejamento de colheita, eu gostaria de trazer a motivação que nos fez construir essa solução, tá? Então, eu já tive alguma vivência dentro de usina, já trabalhei dentro de usina e dentro de empresa do setor de laranja, né, na citricultura, e eu vivenciei um pouco das dores de cabeça aí do setor, tá? Então, vou trazer algumas motivações que pode fazer parte aí do dia a dia dos que estão nos assistindo hoje, tá? Bom, a primeira motivação é um cenário real, né? Especialmente usinas ou empresas aí de soja, por exemplo, é que existem diversas aplicações para fazer a amostragem de dados e para fazer a gestão dessas informações. Eu dividi aqui basicamente em 4 principais pilares, né? Pode mudar um pouquinho, mas resumidamente a gente tem aqui computador de bordo. Então, dentro de usinas, por exemplo, é comum que colhedoras e tratores elas possuam os dispositivos de hardware e de software para que a gente consiga monitorar os indicadores ali da operação, né? E as soluções que a gente conhece aí no cenário de usinas, por exemplo, Solinftec, tecnologias da Hexagon, da Strider ou TotalTrack, né, que são ferramentas ali utilizadas para fazer a amostragem dos dados do maquinário em si, tá? Também temos as ferramentas de mapas, e aí vocês devem utilizar o ArcGIS, por exemplo, muito utilizado ali para observar ali a produtividade ali dos talhões, análise de TCH, ou fazer mesmo um sequenciamento da colheita dos talhões. Também temos a gestão de dados transacionais. Imagino aí que o SAP deve ser a realidade de muitos dos nossos clientes. E, por fim, outras ferramentas e ERPs utilizadas ali na gestão de manutenção, gestão de abastecimento, apontamentos de ordens de serviço e por aí vai. E, no final das contas, o gestor de manutenção e o gestor de operação, ele vai utilizar os dados dessas diferentes ferramentas para fazer um dimensionamento de frota, fazer um planejamento de safra, vai utilizar os dados de computador de bordo para fazer um planejamento, uma estimativa de horas elevador, e a partir disso ele vai estimar ali qual que é a necessidade de equipamentos, necessidade de colhedoras e tratores, e por aí vai. Só que, para que isso aconteça, existe uma ferramenta poderosíssima que todas ou a maioria dos clientes utilizam. Uma ferramenta extremamente consolidada, que é o nosso Excel. Então, é aqui dentro que é feito o planejamento de colheita, é aqui que é feita uma estimativa de TCH ou um sequenciamento de talhões, as frentes são organizadas e são elaboradas dentro do próprio Excel, e é aqui também que é feito o relacionamento das colhedoras e tratores com os talhões, tá? Outra motivação interessante, pessoal, é comum que os colaboradores ali das frentes de colheita, eles sejam bonificados ou premiados de acordo com a produtividade. E aqui eu trago um cenário, tá? A gente tem a frente número 1, que produziu aqui num determinado período 950 toneladas por dia, por exemplo, 950 toneladas de cana por dia, e a frente número 2, que produziu 600 toneladas por dia. Bom, de cara, a gente pode falar o seguinte: a frente número 1 foi a frente que mais produziu. Vamos bonificar todos os colaboradores daquela frente. Porém, essa análise ela é um pouco simplista, porque ela não leva em consideração fatores extrínsecos ali das máquinas, né, das operações em si. Então, por exemplo, a frente número 1, ela pode ter sido favorecida, né, em um talhão com uma produtividade, um TCH muito bom, né? Então, obviamente, que ela tende a produzir muito mais. A gente também pode ter desconsiderado as características mecânicas dos equipamentos. Talvez a frente número 2 ela tenha só equipamentos mais velhos. E como a gente vai ver no próximo slide, equipamentos mais velhos tendem a produzir menos. Tá? E por fim, é a colheitabilidade. Então, talvez a gente não levou em conta na nossa análise o tiro médio, a inclinação dos talhões, né, que vão dar subsídio para o cálculo de colheitabilidade. Então, aí vem o conceito de potencial de colheita, que é efetivamente a gente conseguir premiar as frentes de colheita baseado no percentual de atingimento de potencial e não na produtividade em si dos equipamentos. Então, nessa análise, por exemplo, essa frente ela produziu 950 toneladas por dia. Talvez o potencial de colheita dessa frente fosse muito mais, talvez fosse 1.000 toneladas por dia.
Então, embora ela seja a primeira frente, né, a melhor ranqueada ali na produtividade, ela não atingiu o seu potencial de colheita. E a gente tem a frente número 2. Poxa, produziu 600 toneladas por dia, só que o potencial dela poderia ser, por exemplo, 500 toneladas. Então, ela produziu 20% a mais do seu potencial, tá? Bom, como eu disse, existem fatores ali que são basicamente relacionados com os equipamentos, tá? E aqui eu trago alguns dados da literatura. Tá? Perceba que a média de uso por equipamento, né, a quantidade de horas trabalhadas, nesse caso aqui de colhedoras, ela tende a cair com o passar do tempo, tá? Isso que são dados da literatura, tá, pessoal? E a mesma coisa acontece com a disponibilidade mecânica. Com o passar dos anos, as máquinas tendem a ter uma disponibilidade muito menor, tendem a quebrar muito mais, assim como o nosso corpo, né? Conforme a gente fica mais velho, a gente tende a dar mais problema. E acontece a mesma coisa com os equipamentos. Então, na hora de formar as frentes de colheita, a gente tem que levar isso em consideração. Será que eu não estou formando frentes muito velhas e elas vão cair demais a nossa performance operacional? E por aí vai. Por fim, pessoal, eu trago aqui um indicador muito importante no dimensionamento logístico. Tá? Falando especificamente da realidade de usinas, é comum que a gente tenha aqui um centro, né? No centro de um círculo hipotético, a usina. E aí, em volta, a gente tem as regiões onde a colheita vai ser realizada. Então, eu distribuí as frentes aqui, essa primeira 80 quilômetros, um pouco mais afastada, essa segunda 50, e assim vai até chegar nessa frente de 10 quilômetros, está um pouco mais próximo da usina. E baseado nisso, a gente cria um indicador chamado raio médio de colheita, que é efetivamente um círculo imaginário criado ali em volta da usina. Com base nesse raio médio, a gente tem aqui o dimensionamento dos caminhões canavieiros. Então, perceba que esse raio médio ele vai dar um subsídio ali, né, no decorrer da safra para estimar a quantidade de caminhões canavieiros para realizar toda a colheita da usina. E acontece um problema, né? Pode ser que no início da safra a gente colha muito próximo da usina, né? Tranquilo, então a gente vai atender o plano de moagem, só que do meio para o final da safra, essa cana já foi usada, já foi consumida, né? Já foi colhida ali dos talhões. E aí a gente vai ter um acréscimo desse raio médio de colheita. Ou seja, eu vou precisar de muito mais ativos, né? Muito mais caminhões canavieiros para cumprir o meu plano de moagem, né? De colheita. Tá? E aí acontece que a gente não observa esse indicador no decorrer do nosso planejamento. Isso se torna um problema muito grande ali no decorrer da safra. Talvez a gente vai precisar de mais caminhões para atender a nossa demanda. A outra possibilidade seria aumentar a velocidade média desses caminhões canavieiros, né? Obviamente que isso não é viável, tá? Bom, baseado nessas 4 motivações do nosso trabalho, a gente construiu, dentro da ferramenta do Anaplan, a ferramenta de planejamento de colheita, né? Que ela vai nos dar, né, a visibilidade 360 do nosso processo, otimização da capacidade de colheita e das frentes de colheita, atendimento do plano de moagem ali da usina, né? E a gente pode inclusive simular cenários otimistas ou realistas ali, né, da colheita, e a calibração das frentes de colheita com base nos parâmetros que eu mostrei para vocês, tá? Aqui eu trago alguns indicadores e um dashboard que foi construído dentro da ferramenta, tá? Mas basicamente o que a gente consegue enxergar aqui dentro dessas telas são o raio médio, como eu expliquei anteriormente, o potencial diário de colheita, o potencial mensal de colheita, a disponibilidade mecânica dos equipamentos, a relação da idade média de frentes de colheita, produção realizada versus a planejada, e a colheita pendente a ser realizada ali, né, pelo time. Tá? Bom, por fim, pessoal, antes de apresentar a demonstração da nossa solução, eu trago aqui pontos muito interessantes da ferramenta do Anaplan. Primeiro que ela apresenta uma implementação muito rápida, de 5 a 8 semanas, né, mais algumas customizações dos nossos clientes. Ela faz integração com diversos sistemas, né, e aqui a gente cita APIs ou flat files, por exemplo. Não exige programação, então o usuário que conhece o Excel ele vai conseguir utilizar a ferramenta, tem uma relação custo-benefício bem atrativa,
pode ser feita, a gestão da ferramenta pode ser feita pela área de negócios, né, que conhece efetivamente os modelos utilizados ali dentro, e é uma ferramenta 100% customizável, tá?